Bom dia, gente. Boa tarde. Não sei qual horário que vocês estão mais ou menos assistindo o nosso Olá. podcast. Olá. Esse é mais um episódio do nosso pod. Dessa vez a gente está trazendo aí um link com o nosso grupo, né, de PCD da CETREL, então Núcleo de Força Feminina junto com o PCD, está trazendo uma mulher formada em publicidade e propaganda, especialista em marketing e propaganda, nada menos mais do que mulher e além de ser mãe da nossa Maluzinha fofa, uma menina linda de 3 aninhos e meio, né? Mas a Malu, ela tem a trissomia no cromossomo 21, mais conhecido popularmente como a síndrome de Down. Então, a gente trouxe a Mari para ela falar um pouquinho dela, para ela falar um pouquinho da carreira dela e dessa segunda jornada, ou primeira, ela decide mais ou menos onde é que tá ali as jornadas da vida, para contar um pouquinho para a gente como é esse dinamismo, como é ser mãe, como é ser mulher, como é ter todo esse contexto social nela, né? Para a gente poder se inspirar aí no nosso desafio. Mari, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. pod. Obrigada. Prati, também minha parceira aqui de pod, sempre presente com a gente, né? Que Olá, vai estar aí pessoal. nesse. Bom dia, boa tarde. Boa noite, não faz. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada. Obrigada. Ai, Mari, que bom que você aceitou nosso convite. A gente quer muito só contar, saber um pouquinho da Mari, como é que é a Mari casada, a Mari mãe, a Mari mulher. Os sonhos da Mari, os sonhos da Mari é muito importante também, né? Que é o que inspira a gente a seguir o nosso caminho. Mas vamos começar, né? Falando um pouquinho sobre você. Fala aí pra gente os nossos sonhos, como é que você se sente agora, mãe, e tudo. Vamos conversar sobre isso. Dos meus sonhos, caramba, meu sonho foi sempre ser feliz mesmo, viu? Sem muito planejamento para lá, né? Engraçado que para a área profissional eu tenho tanto planejamento, né? No meu trabalho, mas para minha vida eu nunca tive muito planejamento. Até a parte de ser mãe, né? Sempre foi uma dúvida bem grande comigo e com meu marido. Ah, será que a gente quer ter filho? Será que não quer? Será que a gente quer ter filho próprio, quer adotar, né? Como é que ia ser? E aí um dia bateu um ciricutico assim, ah, não, vamos ter filho, vamos ter filho. E aí começamos a tentar, engravidamos, e no meio da gestação a gente descobriu que existia a possibilidade, né? Tem o primeiro ultrassom morfológico, ele traz algumas características, né, do feto. E aí a gente descobriu que o nosso bebê tinha translucência nucal aumentada, e isso é uma das características que pode indicar a síndrome de Down. E aí veio aquele frio na barriga, né? Como assim? A gente, particularmente, não conhecia ninguém com síndrome de Down até então foi um medo, gente, foi um desespero gigante. E a gente tinha a opção ou de seguir com a gestação sem saber, ou fazer, né? Tem algumas opções de exame para fazer para confirmar, né, se tem a trissomia. E resolvemos fazer, a gente fez a amniocentese, que é uma amostra do líquido amniótico, e confirmou. Não, e, gente, é um exame que demora muito para sair, tipo, demora um mês e pouco, que foi bem na época do fim do ano que a gente fez, então ainda tinha o período de festas, Foi antes ou depois da pandemia? Antes ou durante a pandemia? Esse Então, processo Paty, todo? quando a gente fez o exame foi entre novembro e dezembro de 2019. Então, na China já estava começando, mas no Brasil Tava no início. não tinha nada ainda, né? Uhum. É um indício. E eu acho que o primeiro caso no Brasil foi confirmado em meados de março, não foi? Fevereiro ou março? Fevereiro, março, acredito que foi Isso. isso mesmo. Então, assim, a gente nem tinha, ainda tinha carnaval, foi antes do carnaval até que a gente recebeu o resultado. Então, não tinha, imagina, isso daqui não vai chegar aqui nunca, né? Mas chegou, todo mundo sabe, né? E posso te fazer uma pergunta, se você me permite? Quando vocês tiveram essa informação, vocês chegaram a compartilhar com a família de vocês? E se vocês Ah, de compartilharam, como cara. foi a reação deles? Não, de cara. Nossa, eu lembro até hoje. Na época eu estava sem carro, porque eu estava numa época muito sustentável da minha vida, então eu ia trabalhar de trólebus e metrô. Então eu saí do exame, meu marido foi de carro para casa, eu peguei o trólebus para ir para o trabalho.
E eu já mandei um WhatsApp, eu lembro de eu sentadinha, o trólebus estava vazio, porque era no meio da manhã, ainda não era horário de pico. E eu mandei uma notícia no WhatsApp, né, falando, ó, a gente acabou de sair do morfológico, aconteceu isso, isso, isso. Pode ser que ela tenha, né? Tá, já vou falar, né, porque vou guardar esse suspense. Já tinha guardado o suspense todo para falar que eu estava grávida, né? Mas esse era um pouco mais grave, né? Era um pouco A mais gente sério. guarda os 3 meses, né, Mari? A gente guarda os 3 meses para poder noticiar. Não, para minha família, eu aguardei só o resultado do primeiro ultrassom. Eu não fiz assim que a gente fez o teste de farmácia, eu não falei. Eu falei, vamos esperar o ultrassom para ver se o bebezinho tá no lugar, não sei o quê. E aí a gente falou. Mas esse foi assim que a gente saiu desse morfológico, que ele falou que tinha uma probabilidade de ter. Aí eu já mandei a notícia, ó, tá tudo bem com o bebê, mas tem a translucência nucal aumentada e isso pode indicar síndrome de Down e a gente vai fazer... Não, acho que na época eu nem falei que ia fazer outros exames, porque ainda não sabia quais eram as possibilidades, né? Mas a gente já avisou todo mundo. E assim, eu acho que a forma como eles se sentiram é diferente da forma como eles me falaram, né? Todo mundo fala, não sei o quê. Mas eu sei que todo mundo, no fim das contas, com o coração na mão, né? Ficou, Fica não quer transparecer, preocupado. porque a gente sabe que o baque é muito maior para quem está realmente linkado ao assunto, né? Ao resultado do exame. Mas, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estava nesse processo que você descobriu, né? Como é que fica o plano da carreira? Porque você falou assim, eu planejo muito minha carreira. Não planejava muito meus sonhos, assim, né? Mas planejava muito bem minha carreira e vocês decidiram ser pais, né? Nesse momento, Brenda, você teve alguma preparação? Então, assim, você teve o apoio das pessoas? então, na empresa que eu trabalhava foi fantástico, nossa, eu só tenho a agradecer por isso, porque eu não contei para ninguém, porque para mim, como aquilo era muito novo, e só de pensar naquilo eu já chorava, nossa, e eu nunca vou chorar no trabalho, né, para quê? Mas daí eu contei para minha diretora, que era uma das sócias, eu falei só para ela era minha chefe direta na época, e ela falou, Mari, se alguém tem que criar uma criança que tem alguma necessidade específica, eu não imagino ninguém mais capaz do que isso, do que você. Ela falou, porque tudo que você pega para fazer, você consegue. Olha, agora eu vou chorar, eu tinha pedido para não me chorar. Ela falou que tudo que eu pegava para fazer eu conseguia, que eu me esforçava muito para ter êxito nas coisas que eu me propunha a fazer. Ela falou, eu tenho certeza que você vai tirar isso de letra. E aí, depois que a Malu nasceu, que precisava, né? Porque, na verdade, todos os filhos, né? Não sejamos hipócritas. Todos os filhos demandam um ajuste de rotina e um ajuste de rota. E só que na síndrome de Down, né? Eu imagino que isso com outras deficiências, né? Inclusive, a síndrome de Down não é uma deficiência, né? Mas ela traz consigo a deficiência intelectual. Exige um pouquinho mais, né? De ajuste, de encaixar. E isso foi fantástico também. O meu diretor, que era o sócio principal dessa empresa, falou, né, eu quero que o teu foco seja criar tua filha. Ele falou, e eu sei que você não vai deixar tuas obrigações profissionais de lado. E assim foi. Então, assim, eu precisava de um pouco mais de flexibilidade de horário, o que calhou com a pandemia, né? Então, foi a coisa boa da pandemia foi que a gente aprendeu que a flexibilidade, ela torna, não tira necessariamente a produtividade das pessoas. E foi isso, foi fantástico. Nesse ponto foi fantástico. Você falou de uma coisa muito interessante, que geralmente quando a gente fala de criança, a gente fala muito sobre a necessidade de rede de apoio, né? Mas geralmente é um apoio logístico, né? Quando a gente fala. E no seu caso, você falando para mim, eu tenho a impressão que você teve uma rede de apoio diferente, que eu particularmente nunca tinha pensado, que é do apoio psicológico, né, da força que as pessoas te deram nesse processo para superar mais esse desafio, né. E o carinho com que você fala, tanto das pessoas que te apoiaram, quanto da sua menina, é muito bacana, é muito incrível. E aí eu queria até te pedir para explicar, se você puder explicar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo a gente, como é esse processo, como é essa diferença, porque
você falou assim, ela não é uma deficiência, mas ela traz a deficiência intelectual. Você consegue explicar, fazer um resuminho rápido para gente, para quem está ouvindo a gente entender como é que funciona? Qual é essa Da diferença? rotina, ou não, da Isso, diferença entre da síndrome de Down em si? Isso. exato, isso. Tá, deixa eu só falar duas coisas. Aliás, uma antes, né, de te responder isso. Isso da rede de apoio é muito curioso, porque a Malu nasceu na pandemia, né? A pandemia foi decretada aqui, acho que dia 18 de março, tipo, lockdown, né? E ela nasceu dia 28 de abril. Então, e Muito assim, perto, né? nossa, Do No boom. muito. início. E assim, No quando No início, foi dia início, no 18 de março, desespero. assim, não, 2 semanas em casa, depois tá bom. Aí depois de 2 semanas, não, até agosto isso tá resolvido. E depois de agosto, não, a gente já não sabe mais quando é que vai resolver isso daqui, né? Mas eu e meu marido, a gente levava a pandemia muito a sério, tipo, o isolamento, né? Então, os avós foram conhecer a Maria Luísa quando ela tinha 1 mês, à distância, assim, porque primeiro que ela ficou 21 dias internada, né? Depois que nasceu. Então, depois que ela saiu, a gente chegou em casa, fez uma chamada de vídeo pelo WhatsApp para todo mundo, porque na UTI não podia filmar ela, né? E então a nossa rede de apoio foi totalmente psicológica, porque rede de apoio nessa época, pelo menos, logística, assim, não teve. Era eu e ele e foi bem, viu? E é bom até hoje, assim, funciona. Mas a síndrome de Down, voltando, né? Eu não vou entrar muito em termos técnicos, mas a síndrome de Down, na verdade, ela é causada, a gente tem 23 pares de cromossomos, né? Os seres humanos. E a ocorrência genética mais comum que tem é a síndrome de Down, são, na verdade, 3 exemplares do cromossomo número 21, né? Os nossos cromossomos são numerados de 1 a 23, e esse 21, que é o mais longo dos nossos cromossomos, ele vem em três exemplares em todas ou na imensa maioria das células. Ou na grande maioria, na verdade, não é nem imensa, pode ser mais ou menos meio a meio. E o tipo mais comum, tem 3 tipos de síndrome de Down, né, de trissomia. A forma mais comum é a trissomia livre, que é quando você tem 3 cromossomos em todas as suas células. E isso acontece de uma forma ocasional, não tem nada que cause isso, né? E também não tem como é que chama? Evitar? Como evitar. Evitar. Não há nada que a mãe ou o pai possam fazer para evitar isso. Isso é uma ocorrência cromossômica. Trissômica. E aí, esse cromossomo a mais, ele é carregado de genes, né? E esses genes a mais trazem uma série de características em comum que podem ser mais ou menos evidentes em cada um dos indivíduos que têm a trissomia. Então, tem os olhinhos amendoados, tem uma baixa estatura. É o fenótipo, né? Que a gente fala que é como os genes se expressam no nosso organismo, tanto na parte visível, né? Para fora, como para dentro. Então, esses indivíduos todos têm a deficiência intelectual em maior ou menor expressão. Eles estão mais suscetíveis a cardiopatias, a algumas doenças, e aí sim a gente fala de doenças, né? Porque a síndrome, na verdade, é um conjunto de características, né? Síndrome não é doença, mas ela pode trazer doenças associadas sim. A Malu, graças a Deus, não veio com nenhuma doença, a não ser que é o que a gente está investigando agora, algum problema imunológico dela. Ô, Mari, essa deficiência intelectual que você fala, não é a deficiência que ela não vai aprender a fazer as coisas igual as outras pessoas, é que ela demora um pouco mais para desenvolver, não é isso? Não é que ela não Isso. saiba ou que ela tenha alguma como é que eu digo? Algum Uma impeditivo? restrição intelectual em relação a isso, que ela só absorve aquilo ou só absorve. Não, ela é um ser humano. Eu acho que Qualquer outro. depende muito de indivíduo por indivíduo, tá? Eu vejo pessoas com síndrome de Down que eu comecei a seguir depois, que sabem muitas coisas. Então, assim, antigamente era assim, não, seu filho não tem síndrome de Down, ele não vai saber ler, não vai saber escrever, nem mandar para a escola. Nem não, eles sabem muitas coisas,
Mas eu acho que é mais ou menos como os seres humanos típicos, né? Neurotípicos. Se você não tem o estímulo adequado, né? Quantas pessoas a gente vê sem deficiência nenhuma que não chegam lá, né? Então Que vai muito do tiveram certas estímulo da criança. limitações, né? Pelo Isso. processo de ensino Pelo de base, ambiente, né? né? Mari, Então é isso. A gente tem, ela realmente demora um pouco mais para aprender as coisas. Mas quando ela aprende, gente, o sorrisinho que ela faz, assim, o orgulho, é tão Que lindo. bonitinho. É uma coisa Ai. deliciosa. É uma fase gostosa, né, Mari? Que vai aprendendo as coisas, elas vão demonstrando e tudo. Aí elas falam, minha sobrinha mesmo acabou de aprender a escrever o nome dela. Aí ela me mandou uma foto de tia, eu acabei de escrever meu nome. É um universo completamente novo para eles. Completamente demais, novo. é. Eu fiz o M, eu fiz o A, eu fiz o R, o I, o A de Maria. Eu falei, ai, que legal! Que legal. Então, é uma experiência. E eu não sei, tá, Maria? Eu não sou mãe. Mas todas as mães que eu conheço, elas pelo menos o primeiro filho, né? O segundo, as minhas amigas que têm 2 já não ligam mais, não lê mais nada, né? Mas os primeiros, você se prepara para isso, você se prepara para o processo de uma criança, de educação e tudo. E eu sei que o seu processo foi muito mais denso do que de outros, né? Porque você, além de ter que mudar o seu mindset para poder lidar com isso, porque como você mesmo falou, era uma coisa que você não esperava, né? Quando você soube, você começa a olhar muito para esse lado. E tem o lado de ser mãe, porque a Malu é uma criança, né? Como que vai fazer suas necessidades, que vai ter que comer, vai ter que aprender a comer, vai ter o processo dela, vai ter o desmame, né? Que a gente sabe que a mulher também tem passa por esse momento, como é que faz? Como foi para você neste momento de preparação? Porque você teve lá o seu momento mais tenso de se preparar psicologicamente para receber uma criança que tem uma deficiência, mas que não é uma deficiência, né, Maria? Como você falou, é uma condição genética, não é isso? Isso. Uma condição genética. E além de preparar o seu psicológico para ser mãe. E o seu marido também para ser pai. Né? Então, Brendinha, foi muito louco, né? Porque como a gente descobriu a trissomia logo no início, aquilo tomou a minha cabeça, tomou a nossa vida. Mais a minha até do que meu marido, graças a Deus, ele é muito mais tranquilo do que eu, né? Então ele sempre me acalmou muito. Eu sou ansiosa. Gente, eu descobri que eu tenho ansiedade há pouco tempo, né? Mas faz todo sentido do mundo eu ter ansiedade. Então eu sofria por aquilo, Jesus amado. Então, assim, eu passei a minha gestação inteira me preparando tanto para ter uma criança com síndrome de Down que eu não me preparei para ser mãe. Como que faz para dar de mamar? Para mim, tudo isso era assim, gente, nasceu, vai mamar. O que é isso, né? Quando tiver na hora de comer, nasceu, vai comer, né? Vai, na hora de tirar a fralda, vai tirar a fralda, né? E aí, depois que essa criança não mamava, porque ela ficou na UTI, então eu não sabia, né, que para estimular a produção do leite tinha que mamar, ou tinha que ordenhar, e, enfim, aí eu não tinha leite, dela não mamava, porque ela nasceu prematura, então ela não sabia mamar, então eu falei, Jesus amada, eu comecei a procurar informação no Instagram, que era o que eu tinha na minha mão na época de pandemia, né? Ou era isso, ou era vídeo consulta. Então, comecei a seguir alguns médicos que eu sigo até hoje, que eu acho muito bons. Mas isso foi depois que ela nasceu. Então, assim, a parte de mamar, ela mamou até os 6 meses, mas não foi a fonte principal de alimento dela, era mais pelo conforto. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas o mamar tem muito isso do conforto também, né? Do bebê se sentir perto da mãe. O cheiro, movimento de né? O sucção. tato, né? Eles têm essa química muito mais aflorada, né? A gente vai perdendo ela no decorrer da vida, mas eu já ouvi falar muito que o bebê, só de encostar, de chegar perto, ele se sente bem, protegido. E é engraçado isso, porque o filhote do ser humano é o que precisa de maior acolhimento, né? Ele não é tipo um cachorro que nasce e já pode ficar ali de ladinho, não sei o que, só vem para mamar. Porque ele precisa de muito mais tempo para maturar, porque ele vai ser mais evoluído ao final, né? Do que os meu Os Deus do outros céu, mamíferos, né? os outros mamíferos, exato.
E eu me perdi no que a gente estava falando. Gente, esse daqui vai ser o Tava pior contando podcast como é da que história. Imagina, de forma alguma. Isso Tava contando é o pra gente o pós. processo, justamente, de ter absorvido todo o conhecimento que você pôde sobre a síndrome de Isso. Down e, na verdade, ter virado mãe, entendido o processo de dar comida, de alimentar depois que ela nasceu. Depois que ela nasceu. Então, essa parte inicial foi meio conturbada, né? De ela não dormir, de ter que colocar para rotar. Uma vez ela ficou 1 hora chorando e a gente, meu Deus, essa criança não para de chorar. A gente cobria, a gente balançava o carrinho, não sei o que, nada dela parar. E a gente pegou no colo, ela soltou um arroto Tranquila. e ficou na paz. Eu falei, gente, criança precisa rotar, meu Deus do céu. Mas depois dessa fase inicial, aí sim eu me aprofundei nos estudos. Aí fui estudar de introdução alimentar. Nunca tinha cozinhado na minha vida, não gosto de cozinhar, mas por ela eu fazia, gente. Eu ia no sacolão, eu pegava um alimento de cada. Eu fiz um Excel com todos os tipos de fruta, de legumes, de verduras que eu conhecia, porque o ideal na introdução alimentar é ela experimentar de tudo, né? E eu ia arriscando, assim. Então, realmente, eu fui bem aplicada. Depois que eu comecei a entender o negócio... Que organização! Que lindo! Eu tinha um Instagram para ela na época, e aí eu postei, o pessoal, meu Deus, me passa esse Excel, que demais! Eu ia, tum. E ela aceitou bem, Mari? Todas as Tudo. frutas? Aceitou tudo, assim, às vezes de início ela... E aí vinha a frustração, né? Imagina, fiquei fazendo aqui espinafre, né? Você compra aquele monte de espinafre para virar esse tantinho aqui, e ela... Gente, eu fiquei fazendo, mirabolando aqui um Masterchef Baby para você, e ela não gostava. Então. Mas depois eu ela consigo pegou entender porque ela não gosta. Ai, mas depois ela comeu. Hoje ela come de tudo. Graças a Deus. E Mari, nesse processo da preparação, a gente pensa, a gente não, porque eu não sou mãe, né? Mas as mulheres pensam assim, como que a gente educa? E a gente tem com a gente uma culpa no que a gente carrega durante a maternidade. Ai, eu tô criando bem. Ai, meu Deus, meu filho fez isso porque eu não fiz isso, né? Essa culpa. E a gente vai mais ou menos pensando, né? A gente, eu tô falando a gente mulher, tá, gente? Pensando em como que a gente quer educar, em como que a gente. Quais são as melhores escolas que a gente quer colocar nosso filho. Como que foi esse seu processo olhando pra Malu, né? E a gente fala muito sobre hoje a inclusão dentro das escolas, mas a gente sabe que na prática não são todas que conseguem fazer esse processo. Como foi essa sua escolha? Qual foi o caminho que você trilhou para Malu nesse sentido? Então, quando a gente começou, quando ela tinha uns 6 meses, não lembro, acho que foi em meados de 2020, porque tem 2020. Não, foi meados de 2021, porque em 2022 ela iria para a escola. Porque a pandemia já estava mais branda, né? Já dava para ir. E por conta da trissomia, quanto antes ela começasse, né, a ter contato com os amiguinhos, eu tinha ouvido já que isso ajudava muito no desenvolvimento. Então, eu estava pensando em opções de escolinhas perto aqui de casa, de creches, né, particulares. E aí, a moça que trabalha aqui em casa, ela falou, Mariana, você já pensou em colocar ela numa creche pública? Eu falei, eu não. Ela falou, porque é tão bom para essa questão de inclusão. Ela já tinha trabalhado na cozinha, né, de uma escola pública, e ela foi me contando como é que era. Falei, gente, que interessante, né? Aí comecei a pesquisar mais sobre isso e fui vendo relatos de que a escola pública, pelo menos a dos municípios que eu conhecia, elas eram muito mais inclusivas, as municipais, tá? Eu não sei as estaduais. E aí eu fui pesquisando, e a gente fez a inscrição dela numa creche pública e, gente, é maravilhosa, maravilhosa. E, assim, eu vejo muitos relatos de pais, principalmente de pais de autistas, que tentam fazer a matrícula do filho na escola particular, e a escola, não tem mais vaga. Como assim não tem mais vaga? Né? Eu podia vir ver a escola até então, a hora que você descobrir que meu filho tem autismo, não tem mais vaga? O que acontece? Pela lei brasileira de inclusão, as escolas precisam dedicar uma pessoa especial para acompanhar, né, essas crianças, essas pessoas, na verdade.
E para a escola particular, isso significa queda de lucro, né? Porque eu vou precisar colocar um funcionário a mais com o mesmo tanto de matrícula, então eu vou ganhar menos. E aí, outra coisa que eu tinha ouvido falar também, eu não sei se isso é verdade, tá? Mas que nas escolas públicas é obrigatório que as professoras sejam pedagogas formadas. E na escola particular não precisa. Pode ser ou em curso, ou eu acho que pode ser até em curso. Não sei se pode não ser pedagoga, né? Não estar cursando pedagogia. Então, a gente foi nessa, e aí conversando depois com os profissionais que atendem a Malu, né? Terapeutas, fonos, eles foram falando que isso é verdade mesmo, que a aceitação dos clientes dele, dos pacientes deles em escolas públicas é bem melhor. Nossa, chega quase a ser um absurdo uma escola particular na qual você investe um dinheiro pensando na educação do seu filho, e se ela aceita, você ainda corre o risco, então, de que seu filho, filha seja separado de uma turma, Seja porque se você não tem excluído, uma pessoa né? preparada, ela não vai saber lidar com aquilo, então ela não vai dar a devida atenção, né. É muito complicado. E excelente saber que a iniciativa pública tem isso, né. Eu tenho certeza, nesse caso, que isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, talvez só as que precisam disso, né. Deveria ser mais divulgado, porque é uma coisa muito boa, né. E eu vou falar assim, eu fui criada em escola particular, na verdade eu fui criada no sistema particular de tudo, né? Saúde particular, escola particular, tudo. Jamais eu tinha pensado em colocar minha filha na escola pública. Por que que eu vou colocar, né? Se eu, enfim, a particular deve ser melhor, né? Porque a gente tem isso, não tem no inconsciente? O que é Tem, pago é melhor? sim. Tem mais estrutura, porque o que a gente tem de a visão da escola pública é aquela escola que não tem aula, o professor não tem professor, não tem estrutura. A gente vê várias polêmicas sobre o processo de alimentação, né? Do auxílio. Tem isso. Tem um ponto, gente, olha isso. Maria Luísa, ela faz as terapias também num local público do SUS. E nesse centro que ela faz, ela passa também, agora não porque ela recebeu alta, mas ela passava com nutricionista, acabou de receber alta da Nutri, porque ela é uma criança saudável, não precisa mais passar com a nutricionista. Mas até então ela passava com nutricionista e vários outros especialistas, otorrino, ortopedista, tudo pelo SUS. E a nutricionista falou, como a gente geneticamente tem tendência a ter triglicérides alto, e na trissomia do 21, uma das características é a tendência à obesidade, a nutricionista pediu para evitar dar carboidrato para ela. Então, eu levei uma cartinha para a creche pública, evitar dar carboidrato, não sei o que lá, e ela tinha um cardápio especial. Nossa, que bacana! É demais, né? Nossa. E na Gente, que escola delícia. particular, depois eu fiquei sabendo que você tem que pagar para a comida do seu filho, né? Além de pagar mensalidade, você tem que pagar pela comida também. Em particular, você paga tudo. Isso. Até a escova que sua filha usa lá tem que ser dividida, tem que ser para casa, tem que ser isso, tem que ser aquilo, é tudo separado. Eu falo isso por causa da minha sobrinha, né? Porque ela fica na creche o dia todo e minha tia fala, ó, tem que ser uma coisa para dentro de casa, outra coisa para escola. Então, como ela passa a maior parte do tempo na creche, né, na escola, na escolinha, então ela usa mais do que em casa. E aí ela me conta lá, e até a comida e tudo isso. Se é com comida ou sem comida, é com lanche ou sem lanche. Aí tem um valor para cada. Então, gente, isso é fantástico. Assim, acho importante que todos saibam. E mais um adendo, semana passada eu fui levar, porque agora ela vai ter que sair da creche, porque ela vai para o Infantil 3, então ela tem que ir para uma escolinha mesmo, né? Porque agora o ensino começa a ser obrigatório para ela, né? Até 3 anos é opcional, depois dos 4 a criança tem que estar na escola. E aí consegui a vaga numa creche, numa escola bem perto aqui de casa, que eu não conhecia por dentro, entrei uma gracinha. Não é, gente, igual uma escola particular, bonita, enfeitada, não sei o quê, mas, gente, você vê o capricho, assim, eles estão reformando até. E aí entrei lá e falei que a Malu tinha síndrome de Down, ela falou, então tá, ela falou, me traz o laudo, porque daí eu já vou pedir a cuidadora dela. Ela falou que ela vai ter uma pessoa para cuidar especificamente dela, né? E aí eu falei, vocês têm alguma criança com síndrome de Down aqui? Aí tinha uma rodinha de crianças atrás de mim, ela falou, olha para trás. Aí tinha uma menininha lá de óculos, assim, ó, no meio das outras crianças, tão bonitinha.
Falei, gente, super incluída. Ela falou, nossa, aqui a gente tem várias. Que Falei, olha que delícia, legal, gente. que legal, né? Elas sentem parte do processo e não excluídas desde o início, né? Ou Isso é um separadas, né? diferencial incrível no crescimento, né? Porque eu acho que um dos problemas históricos dessas diferenças é que a gente não sabia lidar. Eu acho que a gente ainda não sabe lidar, acho que a gente está Eu não aprendendo. sei, Mas eu não é sei. muito bom saber que tá caminhando, E a tá geração futura já crescendo. vem com isso, né? Já vem com Exato. essa familiaridade, assim, vai ser natural, né? Bacana. E Mari, sendo invasiva de novo, você comentou da sua família, da rede de apoio psicológico. Como é que foi depois que a sua família conheceu sua menina? Como é que é essa convivência deles, assim? Gente, todo mundo vê a Maria Luísa como uma criança normal. Para mim, ela é uma criança, gente. Uhum. Ela faz birra, ela faz palhaçada, ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada, gente. Ela tem um senso de humor incrível. Ela é brava, então, assim, ela é uma criança normal, que vai demorar um pouco mais para andar, sabe? Ela tem 3 anos e ainda não anda. Aham. Ela tem 3 anos e ainda usa fralda. Bom, se bem que tem várias crianças de 3 anos que ainda usa fralda, mas assim, já é normal que esteja no processo de Uhum. desfraude, ela só vai desfraldar depois que começar a andar. Mas fora isso, ela é. Gente, é uma pessoa, sabe? Eu acho Uhum. importante a gente ter esse olhar que assim, é uma pessoa. Ela não tem um cuidado É. diferente dos primos, né? Não. Ela não, a sua mãe ou sua sogra, por exemplo, não fica, ai, porque a Malu não pode brincar assim, a Malu não pode brincar assada, Não. tudo no mesmo bolo ali. Muito pelo contrário, gente, eles são muito mais soltos que outro dia eu recebi um vídeo da minha família, da Maria Luísa, assim, ó, num balanço, porque eu só coloco ela naqueles balanços que tem a gradinha, Fechadinhas. sabe? Porque uma vez eu tentei colocar ela no normal e ela ficou meio com medo. Eu falei, não vou colocar mais, né? Outro dia eu recebi ela balançando lá. Falei, gente, que isso? A criança vai cair. E você deixa a Mari ela ficar sozinha na casa dos seus sogros, da sua mãe, com seus primos sair assim? Deixa. Deixa ela super solta, né? Super. E ela fica, assim, quando eu vou deixar e tô indo embora, assim, tipo, deixo ela e tô indo embora, ela chora. E eu fico com o coração na mão. Mas falam que dá 5 minutos, ela já esqueceu que tem mãe, sabe? É só mãe, é só pra dizer assim, mãe, eu acho que eu vou sentir saudade de você, mas não muito, mas eu Acho que vou é pra fazer me um agradar, charme. né? É só pra Pra senhora agradar ficar você, mas feliz. não é porque ela quer ir com você, é porque ela só quer te deixar um pouquinho mais feliz, tá? Quer te deixar confortável de manhã, eu sinto falta de você, mas pode ir. Pegue as coisas, eu paro. Ai, que bom, Mari. Mari, quando você voltou da licença maternidade, né? E aí você falou que você foi quando você contou para essa empresa que você estava grávida de uma criança que tinha síndrome de Down no seu retorno, né, ao trabalho. Como é que foi a recepção da empresa nesse momento? Foi tranquilo, até porque a gente voltou, na verdade, no home office. Quando eu voltei da licença, era outubro, eu acho. Setembro, outubro. Então a gente ainda estava em home office, depois foi voltando e eu fui falando para o meu diretor. E foi aí que ele me falou: não, a tua prioridade é cuidar da sua filha. Uhum. Né? Foi nesse momento que ele falou, você vem para o escritório conforme a tua agenda preferir. Ele falou, eu vou falando os dias que eu tô aqui também para a gente se encontrar, mas a gente vai se acertando. Ele falou, a gente viveu 6, 7 meses aí só à distância, agora eu já aprendi. Esse meu diretor, ele era o máximo também, porque ele era muito, sabe, não apesar de ser mais velho, ele não era desses que, não, eu não sei trabalhar à distância, né, que quis voltar, ele viu o valor do híbrido também. Então foi tranquilo. Foi bem tranquilo. Foi de boa. Não, E eu as sou muito pessoas também. agradecida, assim, por tudo. Oi? E as pessoas também, né? Em relação ao seu novo estilo de vida, né? Porque você saiu não Também. sendo mãe, voltou mãe, é uma outra rotina, um outro estilo de vida. Não, a minha equipe foi fantástica, os meus pares foram fantásticos. É tipo pessoal da Cetrel, assim. Que Por isso que eu bom. falo, eu tô muito agradecida por todo mundo que eu encontro pela frente, porque tem sido um caminho muito bom mesmo.
Ô, Mari, eu não sei, eu sigo você e eu não seguia. Você ainda tem o Instagram da Maluzinha, que você fala bastante na verdade, você surgiu a ideia de ter o Instagram, não sei se você ainda tem, da Malu como informativo, né? Para as Eu, pessoas. eu tenho, mas ele não tá ativo, Brendinha. Na verdade, Uhum, depois eu vi umas histórias de inteligência artificial. Depois que surgiu esse negócio de inteligência artificial, que eu vi que as uhum, pessoas fazem qualquer coisa com qualquer foto. uhum. Na verdade, o que que aconteceu? Vou sair um pouco da vida da Malu. A minha conta do gov.br foi invadida. Hum, Mesmo eu tendo todos os níveis de segurança, tudo, né, que eles recomendavam, as contas que faziam login, os dispositivos que faziam login, eram tipo IP de Nova York. Eu tinha 2 dispositivos cadastrados e tinha 246 que faziam login na minha senha. nossa. Nossa. Aí aquilo foi me dando uma coisa, eu falei, gente, estão usando minha foto, estão usando minha assinatura, não sei o quê. Aí tudo que era público, eu comecei a desativar, né? Isso foi pelo Uhum. Instagram da Malu também. Uhum. Falei, tem foto dela lá, vai saber. E daí tinha umas histórias pode falar aqui, de pedofilia também? Pode. Eu vi umas histórias de pedofilia de perfis pegando fotos de Instagram de outras crianças e colocando nos deles e distorcendo, sabe? Uhum. Aí eu falei, bom, acho que assim, o que já tá, fica, porque é Uhum. informativo, é a vidinha dela. Falei, mas daqui pra frente eu não sei se eu quero. Então, assim, eu deixei lá, Sim. mas eu ainda tô pensando se eu quero voltar ou como que eu vou fazer isso. Por essa questão Entendi. de segurança mesmo, né? É, Ah, Mas o eu intuito acho é muito, usar. eu ah. gosto muito de compartilhar informação de como que é a vida de uma criança com síndrome de Down, porque isso me ajudou demais quando eu descobri Uhum. a trissomia da Malu, assim, né? Perfis similares me ajudaram muito de falar, putz, dá para ser feliz, é uma criança normal, pelo amor de Deus, né? Ela vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai chegar lá, vai ser feliz, né? Mas aí eu também penso nela, né? Porque acima de tudo é a imagem dela que eu tô colocando lá. Uhum. Então é difícil. Exato. É preocupante. Nos tempos de hoje, o que a gente escuta sobre essa questão de inteligência artificial, tá, é uma facilidade incrível para se fazer maldade, né? E mesmo É que seja surreal. inteligência humana, mesmo você nunca sabe quem tá do outro lado da tela, né, gente? Isso me Como dá a um pessoa pouco de. recebe a imagem, né? Porque ela É, pode receber de uma forma instrutiva, no qual ela está aprendendo sobre um processo que ela precisa desenvolver, ou pode receber com maldade, né? Depende muito de quem é, está recebendo mesmo. sim. Agora, queria fazer um parênteses aqui, e durante todo o processo eu estava pensando no que você falou no início sobre o que o pessoal da sua empresa, da sua antiga empresa, comentou de que não vê uma pessoa melhor, não viu uma pessoa melhor para cuidar de uma criança assim. E você realmente fala com tanta tranquilidade, com tanto amor, com tanta dedicação, que eu tenho certeza que eles estavam 110% certos, assim. O que não quer dizer que não seja difícil, viu? Exatamente, era esse o ponto. Eu acho que quem vai assistir, vai nos ouvir, vai falar assim: "Nossa, mas foi muito tranquilo". É fácil. É. Não, eu acho que era realmente a pessoa certa, mas os desafios aconteceram, né, então é um processo diferente de um padrão que a gente está acostumado a pensar. A gente não se prepara na vida para adversidades, para É, mudanças de padrão. A gente é criado dentro de muitos padrões, né. Então quando a gente tem que sair deles e aprender, é um grande desafio, né. E me parece que você tirou de letra, apesar de eu entender que os momentos devem ter sido complicados aí nesse processo. mas você sabe que, assim, talvez a sorte seja que eu só tenho a Malu, tipo, ela foi a primeira, então, assim, eu Uhum, não sei ser mãe de outra forma. uhum. Ai, que Você E se de tornou a repente, mãe da Malu, né? para mim, assim, maternidade é isso. Então, eu não. É desafiador, é corrido, mas é gostoso, Ah, gente. Tem muitos méritos também, tem Ai, que que bom, bacana. Mari. muito É gostoso. gostoso ouvir quando a pessoa gosta, né? Uhum, Porque toda criança, a maternidade tem os seus desafios. E acho que acho que por mais que a gente tenha um padrão de hoje, mas para cada um é uma experiência diferente, né? Para Sim, cada mulher é uma experiência diferente. Tem uhum, mulheres que
Para elas é muito mais desafiador pelo perfil. Tem mulheres que, nossa, Brenda, eu amo o meu filho depois que ele nasceu. A minha gestação foi péssima, não gostei de estar grávida. E acontece. Quando levantou a mão. Porque a minha gestação foi horrível, eu não gostei de ficar grávida, não quero isso, mas eu amo meu filho a partir de então. E E tem isso é muito muito assim também. importante. Eu amo meu filho, mas não amo ser mãe. E tá tudo bem, né? Tipo, eu não vou fazer jamais nenhum mal pra ele. Eu amo ele mais do que tudo. Mas o maternar, tipo, e eu vou te falar, assim, essas responsabilidades do maternar, tem hora que você fala, meu, posso dar meu filho pra alguém cuidar rapidinho? Eu só vou curtir com tia, sabe? Tia é legal, né? Você curte, a hora começa a chorar, você dá pra alguém que você fala, não, ó, tô. Nossa, você me fez lembrar de um relato agora. Desculpa fazer outro parênteses aqui, gente. Eu estava vendo nesse fim de semana sobre mães que se sentem culpadas, estão julgadas porque elas não ficam o tempo todo com o filho. Eu não imaginei que isso acontecesse ainda, gente. Que famílias que julgam a mãe porque ou ela deixou na creche, ou ela deixou dormindo no berço e não do lado dela, porque a criança tem um quarto separado. Eu não tinha ideia que essas coisas aconteciam ainda, porque eu realmente não vejo problema nessas coisas. Eu não sou mãe, né? Não sei como vai ser meu futuro, mas eu acho que faz parte de um processo, porque ela se tornou mãe, mas ela não deixou de ser mulher, ela não deixou de ser profissional, ela agregou Exato. mais uma É mais um função, é papel uma na vida palavra feia, dela. né? Mas ela Mas é agregou uma mais uma função. atividade, uma função na vida dela, e ela não deixou de ser as outras coisas. Essa criança não vai ser menos feliz porque ela não está 100% com a mãe, muito pelo contrário, né? Eu não sei, mas na minha cabeça, não sou psicóloga também, não entendo disso, mas eu tenho a impressão que isso cria uma independência que pode facilitar no crescimento. Tipo, a sua menina com os avós lá brincando livre. Eu acho que isso facilita o desenvolvimento, né. E eu Sim. fiquei um pouco chocada com os relatos que eu vi no fim de semana, assim, das Eu entrevistas. Eu falei: vejo, "Gente", me chocou um eu pouco. vejo isso muito nos perfis das mulheres. Não, não vejo normalmente, assim, nos perfis das mulheres mais. Que utilizam o Instagram como meio de trabalho, né? Então, exemplo, você acabou de ter filho, tem 2 meses, você tá com seu filho, você já tá viajando, você já tá. Cadê a criança? Nunca mais eu vi criança, você não fica em casa, você não amamenta. Mas é. Gente, eu fico, gente, essa galera tem filho. Eu me pergunto, você tem filho? Porque assim, você tá julgando o estilo de vida de uma pessoa e a mãe, muitas vezes, ela também tem um papel econômico dentro do ciclo da família dela. Então, assim, ela não é porque ela teve filho que ela jogou tudo pro ar, né? E vai viver de luz, de fotossíntese, porque a criança precisa comer, a fralda precisa ser comprada, né? O não precisa também, a criança. Então, assim, tem gente que não entende isso e que realmente, Paty, julga a criação do outro, porque a Surreal. gente foi criado no padrão. Do padrão É. de que a mulher, quando tem filho, ela vai ter que escolher se ela vai querer continuar sendo profissional ou se ela vai querer ser mãe, né? Tem muito disso hoje na sociedade ainda, Uhum. de que as mulheres, elas têm, quando elas querem ser mãe, elas têm que ter uma escolha. E não é, gente, a gente não precisa escolher, a gente só precisa simplesmente planejar bonitinho como é que vai ser isso aqui. De manhã eu vou pro trabalho, minha filha vai pra creche com tal idade, e aí é uma escolha minha, como mãe, como família, que minha filha vai frequentar a escola a partir de tal data. Mari poderia ter dito assim: não, o Malu não vai com tantos meses, vai com outro. É uma decisão da família. E as pessoas não estão Exatamente. preparadas para isso, porque a Não. gente tem ainda essa coisa de opinar, sabe? De não entender o outro É e porque é mais julga. fácil cuidar da vida do outro, né. Ou Então, Agora teve um negócio nesse meio todo, eu tô uhum, fazendo um grande parênteses aqui, né, gente, uhum. mas é que eu achei muito incrível que a Alemanha tem uma tal de licença parental. Não sei se vocês já ouviram falar. que o Isso pai é uma sai também, licença né? de 1 ano distribuída em 2 anos, que pode ser feita pelo pai e pela mãe, distribuídas da forma que eles quiserem. Tipo, os 2 querem sair por 1 ano, os 2 saem por 1 ano. Eu quero sair 1 mês, voltar 1 mês, sair 1 mês, voltar 1 mês, sair e se revezarem, eles também podem. Então eles Nossa. distribuem, fazem esse acordo, né, com as empresas nas quais eles trabalham, mas eles têm essa possibilidade, né, 1 ano cada um, distribuído em 2 anos da forma Nossa, que eles bastante acharem mais tempo, né? adequada. Porque eles têm o hábito de ensino familiar, Homeschool, né? né, Uhum.
Então, depois dos 2 anos é que as crianças vão para a escola. Mas eu achei interessante, acho que é um período longo, está muito fora da realidade do Brasil, mas eu acho que essa licença distribuída, assim, pode ser uma coisa interessante para se pensar, né? Eu acho, gente, que a Traz a proximidade licença do pai também, né? paternidade deveria ser maior, porque é o quê? Uma semana hoje? Hoje é. 5 dias, né? 5 5 dias Muito úteis, é isso? pouco. O que você... Primeiro que você não ajuda em nada em casa, né? Porque 5 dias, no máximo, você vai pegar uma água para tua mulher que tá amamentando. Porque você não cria vínculo, você mal levar, aprende a trocar uma fralda em 5 dias, gente. Então, É, O que e os pra homens mim, fazem é tirar férias nesse período, né? Eles tiram as para férias dele ajudar. de 30 para ajudar e pegam mais 5 e tal. Mas a gente ainda precisa evoluir nessa questão familiar no Brasil. é bem né? machista, né? A nossa, É bem machista. nossa O homem visão. sai. É aquela história, né? O homem que sai em busca da condição financeira para casa e a mulher fica dentro de casa cuidando e criando dos filhos. A gente ainda tem essa estrutura Tem que isso. precisa ser um pouco. É o que precisa ser mudada, né? Precisa ser ajustada, né? De acordo com a realidade hoje, do entendimento que a gente tem hoje, né? Nossa cabeça está se abrindo, alguns padrões vão ter que serem ajustados. E essa questão da paternidade mais próxima, a gente escuta muitos homens hoje falarem, eu quero ser pai, né? Que antigamente eles queriam ter filhos. Para mim é muito diferente. Procriar Quero ter filhos, que tipo, quero ter herdeiros, né? Da minha Da minha vida, mas fortuna. mas ter filhos ser pai é diferente, né? Você querer estar próximo, você querer educar. E eu já ouvi muitos pais falarem que sentem falta dessa proximidade muitas vezes, porque a mãe, ela o que a gente já comentou no outro podcast, a mãe é mãe desde que ela sabe. Ela nasce junto, ela vai sendo criada ali junto com o filho. O pai, ele tem essa possibilidade de que ele vê a criança, por mais que ele se sinta pai, a hora que ele sente aquele cheirinho do filhinho dele, é que ele vira o pai em si. Então, ele realmente precisaria de mais tempo. Seria até justo com eles dar Sim, mais essa proximidade enquanto bebê, né? Porque eles acabam ficando distantes de uma fase muito muito importante. muito intensa, né, porque acontece muita coisa em curtos períodos de tempo ali, né, nesse primeiro ano principalmente da vida da E vou te criança. falar, é nessa hora que a mãe mais precisa de apoio, porque, gente, é tudo muito novo para a mãe também, né? Exato. Você não Mas pro consegue seu nem ir no corpo, banheiro, gente. o seu corpo precisa de 45 dias para entender que ele já pode voltar ao normal, porque todos os seus órgãos ficam 100% pressionados, presos ali dentro. Então, tipo, ele Gente, começa. um quadril de Imagina. lata, eu só fico pensando como é que isso funciona, um quadril seus ossos se movem. Seu corpo todo se prepara para É, aquilo e você precisa também dar para ele o tempo para ele voltar, né? Para ele. é. Então, assim, a gente precisa evoluir, gente. Tem jeito. Mas a gente tá no caminho, Tá no caminho. Tá, no tá. caminho. Mari, o que que você deixa de mensagem pra gente, né? Que tanto para a sociedade quanto para as mães que hoje precisam, estão dentro desse mundo, né? Onde as crianças, onde tem crianças com síndrome de Down, e a gente também, né? Socialmente, que vai tem contato também com as pessoas. Sim. O que que você deixa de mensagem, de recado? Gente, que essas pessoas são pessoas. São pessoas. Assim, a minha filha, eu percebo muito isso nela. Assim, hoje ela entende tudo. Tudo que você fala, ela entende. Ela não fala uma palavra. Ela fala dá e não. É isso dela, sabe como ninguém. Ai, gente, olha lá, minha câmera Ah ficou lá, roxa, ficou peraí. roxinha, guardiã da galáxia. Da galáxia. Ela fala não como ninguém e pede tudo, dá. Mas assim, ela não fala quase nada ainda, mas ela entende tudo. Então ela tá com a perninha em W, né? Criança não pode sentar com a perninha em W porque faz mal pro quadril. Aí você fala, arruma a perna, aí ela arruma. Malu, olha para um lado, ela olha. Então assim, ela entende tudo. Uhum. Então é entender que assim, para além da nossa percepção, eles são pessoas. É agir com naturalidade, né? É, É você vê tratá-los com respeito e naturalidade. no carnaval desse ano, tinha uma jovem adulta, adolescente, não sei quantos anos ela tinha, com síndrome de Down, na pracinha ali da cidade do interior onde a gente estava. Aí eu fui falar com ela e ela não me respondia. E daí veio a irmã dela, eu acho, falar comigo: ah, não, ela não entende nada. Não sei o que. Eu falei, gente do céu, que descaso com essa menina. Mas assim, ela nasceu numa época onde ainda essas pessoas não eram
desenvolvidas para isso, né? Uhum. Isso mudou muito, acho que foi de 20 anos para cá que mudou absurdamente muito, ainda bem. Ainda tem muito que Informação, né? mudar. Uhum. E a inclusão mesmo, né? A inclusão é muito recente. Mas ela está acontecendo. Eu também É. não culpo muito a família, é porque a gente, quando é mãe, quando a gente é família, a gente quer colocar essas pessoas dentro de uma bolha para proteger do mundo, né? Uhum. A gente quer Ou proteger a todo custo, que nada de ruim aconteça, mas a gente tem um papel fundamental também de moldar a sociedade para aceitar, para entender também o outro lado, né? Então é muito tenso a gente dizer assim, ah, é a família, não é, é a é questão mesmo, difícil, é né? E é difícil. isso mesmo, assim, né? Eu quero que minha filha tenha toda a autonomia que ela possa ter, eu quero que ela conquiste o mundo do jeito que ela pode conquistar. Mas eu também quero colocar ela numa bolha. E eu acho que se ela fosse neurotípica, eu também ia querer. Imagina, gente, colocar meus filhos debaixo de uma asa e falar, ninguém Exato. vai fazer mal para eles Toda nunca. mãe quer isso. É um sentimento de mãe, independente de como a criança se comporta, né? Até hoje. Imagina. Não Malu vai quero. fazer 30 anos. Mas Mariana vai falar assim: ai, filha, você vai, mas eu não queria que você fosse, porque assim, né? Eu sou mãe. Minha mãe faz isso Gente, comigo. Ela eu vai tô dar com aquela quase choradinha para 40. dizer que te Ela vai dar ama. aquela cena de mãe, não se preocupa, te amo. Mas você vai ficar Eu tô tranquila com porque a minha quase filha me 40, ama. meu pai ainda manda mensagem para mim, bebê. Que fofura. Minha mãe não muda, não muda. Né? Ai, Mari, obrigada. Muito obrigada Imagina. pela presença. É, você, a sua participação abre muito a mente das pessoas, né? A gente está num processo hoje. Acho que o mundo, não só a CETREL, né? Da gente trazer conscientização através da informação, né? Não tem outra forma melhor de educar e conscientizar do que trazer informações sobre tudo, sobre o que a gente está passando, sobre mulheres, sobre pessoas com deficiência, sobre pessoas com etarismo, sobre raças. A gente está no momento de aproveitar, né, para informar, para educar as pessoas em relação ao que por muito tempo a gente lidou como algo fora do padrão, fora do normal. Tá? Eu queria agradecer de coração a sua presença. Mandar Obrigada, que mil agradeço. beijinhos e 1000 corações para a Maluzita, É. linda, fofa, tá? E que você consiga, Mari, através da Malu, poder apoiar muito mais as pessoas que precisam, que estão na mesma situação, e que precisam de saber, né, como é que lidar, como é que faz o acontecer certinho. Obrigada. Exato. Eu Só queria te fazendo. agradecer também, Mari. Imagina, que Muito, agradeço. muito, muito obrigada por essa participação. É como a Brendinha falou, ela abre a mente da gente para a gente se tornar pessoas melhores e enxergar o mundo de uma outra forma. A gente cresce com amarras, cresce com crenças limitantes, com padrões pré-definidos de tudo que sai dele. É difícil, é ruim, é um fardo, e você mostrou uma visão para a gente muito leve, feliz e tranquila. Então isso faz com que a gente tenha uma visão muito melhor da vida, assim, né. Os fatos que você trouxe, as opções que você trouxe, a criação que você dá para sua menina, assim, é uma coisa linda. Parabéns por todo esse processo, Obrigada. viu. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço, meninas. Só fazendo um complemento do que a gente estava falando rapidinho, que agora eu tinha pensado e agora que eu lembrei. Que eu acho importante, isso eu não vejo na Cetrel, mas eu vejo muito no LinkedIn de outras empresas, assim, que a mulher, ela não se torna menos profissional, uma pior profissional, porque ela se tornou mãe. Assim como ela não se torna menos mãe por querer ser uma profissional, né? Um papel, ele não precisa duelar com o outro, eles se complementam. Uhum, Ela vai ter mais pratinhos para equilibrar? Vai. Mas é isso que a torna melhor uhum, ainda. Porque a gente vai aprendendo, eu pelo menos, né? Eu aprendi melhor a administrar o tempo, aprendi muito mais sobre resiliência com a minha filha, muito mais. E eu acho que eu teria aprendido mesmo se ela fosse neurotípica, porque a gente aprende a lidar muito melhor com frustração, porque é frustração atrás de frustração. Por mais que você estude para ser mãe, que você siga todo o guiazinho, você vai se frustrar, você vai fazer coisa errada, a gente vai errar. E a gente tem que ser gentil com a gente mesmo, né? uhum. Porque assim como a gente é gentil com os nossos colegas que erram e é exigente, né? Então, assim, você tem que ser exigente, mas tem que ser gentil. Então, a tua inteligência emocional vai sendo melhorada também.
Então, eu acho que só fortalece, né? Eu vejo tanta mulher que é mandada embora depois que volta da licença maternidade que me revolta, gente, no LinkedIn. Pelo amor de Deus. Eu acho um desrespeito isso, né? E assim, É meio que um padrão, né? A gente vê muito isso acontecer aí fora. e eu acho que é uma mulher que tem tudo para se tornar ainda mais forte depois. Ah. Por mais que às vezes ela se atrapalhe, né? Eu me atrapalho nos meus horários de vez em quando, né? Hoje aconteceu. Mas aí não precisa ser mãe, gente. Mas aí dá tudo certo, no fim dá tudo certo, né? Então, assim, de vez em quando, durante o dia, me atrapalha um pouco, compenso depois, no fim da tarde, isso é o bom do horário flex, né? Então, eu consigo, no meu computador aqui, trabalhar depois, então, dá tudo certo, né? Então, acho que é esse olhar para, falando aqui de força feminina, que Tem um isso upgrade no sistema, né? tem Quando um vira upgrade mãe. no Tem um total, upgrade total. no sistema. Boa, Paty, é isso aí. Ai, que ótimo, gente. E obrigada, Obrigada, meninas, viu? pela oportunidade. Obrigada a você, A gente que Mari. tem muito a agradecer, Mari. Valeu, Tá bom? gente. Valeu. Valeu, meninas. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.